Fala galera, tudo bem? Professor Bruno, professor de Educação Física do Colégio Força Máxima. Estamos aqui de novo, tá? Hoje nós teremos uma aula para o pessoal do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Geralmente eu estou aqui com o ensino médio junto com o professor Berriel, professor Clayton e professor Davidson. Hoje o tema da nossa aula vai ser o tema jogo. O que é jogo? Então eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é jogo, como surgiu, história, etimologia, para que nós possamos entender o que é isso. Vamos lá? Historicamente falando, manuscritos milenares falam que todas as regiões do mundo já praticavam os jogos. Escavações arqueológicas mostram que os jogos já eram praticados há centenas de anos antes de Cristo. Porém, é muito difícil a gente conseguir precisar quando, de fato, foram os primeiros jogos. Nós temos a data de 2600 antes de Cristo. Os jogos existem desde a pré-história e seus registros indicam as mais variadas formas de jogar nas diversas partes do mundo. Como forma de manifestação da cultura de povos da Ásia, na América pré-colombiana, na África, na Austrália e entre os indígenas das ilhas mais longínquas do Oceano Pacífico. Foram encontrados jogos de expressão utilitária, recreativo e religioso. A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde 2600 a.C., fazendo parte da atividade do homem, mesmo que de forma intuitiva. As marcas arqueológicas e as pinturas rupestres deixam claro que, na antiguidade, já existiam alguns jogos que os gregos e romanos jogavam, como, por exemplo, o peão contemporâneo. Há registros de jogos encontrados em paredes de caverna espalhadas por todo o mundo. Este fato retrata a necessidade que já se apresentava de dar aos momentos de luta pela sobrevivência, atividades como caça e pesca, um caráter mais lúdico, que vem da ideia da brincadeira. Então, professor, o que é o jogo? O jogo é um termo do latim jocus, que significa gracejo ou brincadeira. O jogo está ligado diretamente à ludicidade. O jogo ele pode ser uma atividade física ou uma atividade intelectual. Nós iremos estudar e esmiuçar isso. Como assim, professor? Nós podemos ter jogos competitivos, jogos de mesa, jogos cooperativos. Existem várias formas de jogo e eu irei explicar isso para vocês. O jogo caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representadas de diversas formas, próprias de cada cultura. O jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo a um sistema de regras, visando a um determinado objetivo. Agora eu vou citar para vocês alguns tipos de jogos. Nós temos muitos tipos de jogos, que são os jogos competitivos, cooperativos, jogos de mesa, jogos populares, jogos de tabuleiro, jogos de memória, jogos de cartas, jogos recreativos, jogos de representação, de habilidades, jogos eletrônicos, entre outros. Eu fiz questão de procurar frases que envolvessem a palavra jogo para colocar aqui para vocês, para que vocês pudessem ter exemplos de como a palavra jogo pode ser empregada
em uma frase, e o sentido dela também. No sentido figurado, são muitas as expressões populares em que surge o termo jogo. Por exemplo, abrir o jogo, falar abertamente, falar com franqueza. Esconder o jogo, não revelar a verdadeira intenção de uma atitude ou de um comportamento. Virar o jogo, sair vencedor de uma situação que antes não era favorável. Ter jogo de cintura, saber improvisar e ter habilidade para contornar uma situação complicada. Então, em todas essas situações, nós citamos a palavra jogo. Temos também o fair play, que é o jogo limpo, jogo de respeito. Respeito que as pessoas têm umas pelas outras. São os valores essenciais, não só para o esporte, mas para toda a vida em sociedade. No esporte, o conceito de fair play está ligado à ética, ou seja, os praticantes devem jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma proposital, o chamado jogo limpo. Como vocês podem ver, nós temos inúmeros jogos e nós iremos estudar 5 desses jogos, que serão os jogos competitivos, jogos cooperativos, jogos de mesa, jogos de tabuleiro e jogos populares. Jogos competitivos têm como principal finalidade estimular a competição entre os participantes. Porém, é importante criar uma face educativa para ensinar crianças e adolescentes que perder ou ganhar não é o que importa, mas sim fazer com que todos trabalhem por um objetivo em comum. Em jogos competitivos, é ideal que sejam estimuladas diferentes habilidades dos competidores, através de jogos intelectuais, jogos que utilizam reflexos rápidos, jogos de estratégia, entre outros. O objetivo é fazer com que seja estimulado não apenas a competitividade, mas em especial o raciocínio. Um dos problemas dos jogos competitivos é que quando se colocam os indivíduos em situação de rivalidade, sua aceitação é muito relacionada com o fato de ganhar ou perder, provocando assim um alto nível de angústia e agressividade. Jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são práticas que geram um ambiente de coletividade e ajuda entre os participantes. Seus objetivos focam na resolução de tarefas e desafios com a participação de todos. Esse tipo de jogo visa estabelecer relações de confiança e parceria em um clima descontraído, proporcionando o fortalecimento do grupo e a empatia entre as pessoas. Os jogos cooperativos cumprem um importante papel de didático e servem como uma metáfora da vida, onde muitas vezes é necessário unir forças para alcançar uma determinada meta. Algumas pessoas às vezes se confundem entre jogos cooperativos e jogos competitivos. Eu fiz uma planilha e coloquei as diferenças entre um jogo e outro para que ninguém mais erre nessa questão. Tudo bem? Agora nós iremos falar sobre o jogo de mesa. O jogo de mesa geralmente se refere a qualquer jogo em que os elementos do jogo estão confinados a uma área pequena e que exigem pouco esforço físico. Geralmente, a simples colocação, pegar e mover as peças do jogo. O jogo não exige uma grande área na qual jogá-lo, grandes quantidades de força ou resistência, ou outro equipamento especializado que já vem na caixa. Os jogos, por vezes, exigem materiais adicionais, tais como lápis, papel, que são fáceis de obter. Alguns exemplos de jogos de mesa são pega-vareta, o tangram e o cono. Jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro usa como uma ferramenta central um tabuleiro em que o status dos jogadores, recursos e progressos do jogo são rastreados usando componentes físicos.
muitos também envolvem dados e ou cartas. Seguindo uma série de regras e instruções, os participantes têm que alcançar algum objetivo para obter a vitória. A maioria dos jogos que simulam guerra são jogos de tabuleiro, sido criados para simular combates estratégicos, e o tabuleiro pode ser um mapa em que se movem as unidades dos jogadores. Praticamente todos os jogos de tabuleiro envolvem jogos baseados em turnos. Um jogador traça sua estratégia e em seguida faz um movimento, então o próximo jogador faz o mesmo, e um jogador só pode agir em seu turno. Existem inúmeros jogos de tabuleiro e eu vou colocar alguns aqui para vocês verem. Um dos mais famosos é o xadrez. Assim como existe uma dúvida entre jogos competitivos e jogos cooperativos, aqui entre jogos de mesa e jogos de tabuleiro existe também essa dúvida. Eu vou tentar colocar aqui uma explicação para que vocês possam entender essa diferença. Por último, os jogos populares. São aqueles conhecidos como jogos de rua, onde seus participantes podem ser alternados, decididos pelos próprios jogadores, com flexibilidade nas regras e sem exigir recursos mais sofisticados, pois sua origem está na cultura popular. O jogo popular é uma riqueza cultural grande que precisa ser conhecida e preservada. Os jogos, como elemento da nossa cultura, têm de se manter-se vivos também e de fazer parte do nosso cotidiano, com um calendário próprio e adequado ao seu caráter e ao nosso cotidiano moderno. Muitos estudiosos ressaltam a importância dos jogos na formação e na preparação do sujeito para a sociedade. Entretanto, os jogos populares estão perdendo força devido a diversos fatores, entre eles a proliferação dos jogos eletrônicos, a falta de espaço adequado, a ideia de rua como um local de desocupados e violência. Assim como em outros temas, eu vou colocar aqui uma dúvida que muitas pessoas têm, que é a diferença entre jogo e esporte. No jogo, as regras são flexíveis e geralmente são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores. Um grande exemplo é o futebol de rua, é o cascudinho, é a pelada. Isso é um jogo. Já no esporte, tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadoras de cada modalidade, como as federações, ligas e comitês olímpicos. Por exemplo, para o futebol, no Brasil temos a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Considerações finais. Os jogos oferecem inúmeras situações nas quais as crianças e jovens podem enfrentar o ambiente social, aprendendo e experimentando novas formas de comportamento. Os jogos devem ser sempre incorporados ao cotidiano da criança, constituindo um importante caminho para o crescimento pessoal e social. Portanto, os jogos são muito importantes e devem ser transmitidos de maneira espontânea e criativa, promovendo a elas um prazer e diminuindo a tensão em seu meio de convivência. Então, galera, nesse momento que nós estamos em isolamento social, o jogo ele é fundamental, porque nós vamos utilizar ele para que passe o tempo. Nós vamos brincar, nós vamos se divertir e o tempo vai passar. Eu mesmo já fiz inúmeros jogos desses que eu citei para vocês. Já fiz o jogo de cartas em família, a mímica, jogos eletrônicos, xadrez, dama. Os jogos de tabuleiro estão sendo fundamentais também nesse momento. Eu estou tirando do armário alguns jogos que eu tenho para poder jogar nesse momento. Está sendo excelente. Um outro jogo que veio muito forte nesse período de isolamento
é um jogo popular, tá? É a pipa. A pipa voltou com tudo nesse momento. As pessoas estão em casa, não estão podendo sair. Se você olhar para o céu, você vai ver que ele vai estar muito mais florido de pipa do que antes. As pessoas estão soltando mais pipa. Então eu espero que vocês façam algum tipo de jogo nesse período, joguem de fato, né? E eu tenho certeza que vocês vão curtir esse momento. Não importa qual tipo, pode ser o jogo eletrônico, pode ser o cooperativo, pode ser o jogo popular. Lembrando só de não ter aglomeramento e vai dar tudo certo.